Show me the money. Sim, está começando mais um Stock Pickers. Eu sou o Thiago Salomão e hoje vamos falar de Warren Buffett. Na semana passada tivemos o evento anual da Berkshire Hathaway e temos aqui nos estúdios da Infomoney dois especialistas de Warren Buffett que, além de saberem tudo sobre o oráculo de Omaha, eles também acompanharam o evento anual, né? O Tio Uli, que está aqui e foi lá presencialmente acompanhar. E aí, Tio Uli, tudo bom? Fala, galera. Fala, Thiagão. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui ao lado do César Paiva, referência total aí no mercado brasileiro. Vou aprender muito com vocês hoje. Legal, Tio Uli. Certamente a gente também vai aprender muito com ele. Tio Uli, o nome dele é Ulisses Dias, mas, bom, Tio Uli é o nome mais conhecido dele. Se você não conhece, bota lá no Instagram, @Tio Uli. Certamente você vai encontrar Tio Uli com 2 L's, né? T-I-O-H-U-L-I. Só um L. Pô, foi mal, Tio Uli. Então, um L só, aí você encontra ele lá. E já apresentou o meu segundo convidado, César Paiva. Para quem não conhece, já foi chamado de o Oráculo de Londrina, o Warren Buffett brasileiro. Tudo bem que eu que dei esse apelido, o César então pode explicar melhor depois, mas ele é um cara que segue à risca a cartilha do Warren Buffett e isso se traduz no resultado dos fundos do fundo que ele gere, o Real Investor, que completou 10 anos. Já está chegando no 11º ano, César? Em breve aí. A gente fez 10 anos no final do ano passado. Bom, um prazer falar com vocês sobre um tema que eu adoro. Eu sou fã de carteirinha do Warren Buffett. Acho que a gente tem que ter bastante humildade para reconhecer, né? Eu sou fã dele, não o contrário, né? Mas enfim, eu tô com 36, ele tem 88, tem mais uns 52 anos para melhorar. Quem sabe a gente chega lá. Eu brinco que se eu conseguir fazer 1% do que ele fez, eu seria um fracassado de bastante sucesso. Estaria bastante feliz, hein? E eu também, porque eu virei cotista do fundo do César e ó, o Tio Uli falou aqui que tinha um pessoal lá chamando Warren Buffett de César Paiva de Omaha. Não sei se é verdade isso aí, ou ele só tava puxando seu saco. Mas bom, nesse primeiro bloco a gente vai tentar entender como replicar a estratégia do Warren Buffett no Brasil. No segundo bloco a gente vai fazer o comprovendo quais as ações que o Warren Buffett teria no Brasil e quais ele nunca investiria. E no terceiro bloco, um ping-pong com frases do Warren Buffett. E tudo isso eu não vou fazer sozinho, porque eu terei hoje Renato Santiago, nosso acionista minoritário, para ajudar nas perguntas capciosas para esses especialistas de Warren Buffett. E aí, Renatão, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Salomão, boa noite aos convidados. Prazer estar aqui de novo. É sempre um prazer recebê-lo, mas antes de começar, nem tudo na vida é de graça, não existe almoço grátis. Então, nesse domingo, dia 19 de maio, encerram as inscrições para o MBA Broker Global, o programa do Infomoney em parceria com o IBMEC. É um MBA que foi capitaneado pelo Raoni Rossetti, ele que é um dos diretores da XP, que já trabalhou em várias áreas aqui da XP, um grande gênio que montou esse MBA pensando justamente nas pessoas que querem trabalhar nas mesas de operações dos bancos e corretoras, que é uma das áreas mais rentáveis desse mercado financeiro. Então, se você quer trabalhar no mercado financeiro, aproveite, as aulas já começam em maio e é nesse domingo, dia 19 de maio, que as inscrições terminam, aulas online com um módulo que vai acontecer em Nova York e outro na B3, mas as aulas são praticamente todas online e vale a pena aproveitar que as inscrições vão acabar, tá lá na Infomoney. É só você entrar que em algum momento você vai ser impactado por esse evento muito legal, aliás, esse curso muito legal, capitaneado pelo Raoni em parceria com Infomoney e IBMEC. Bom, recado dado, vamos para o programa que tem muita coisa para falar. Bom, primeiro, gente, me explica aí o quanto vale a pena estar lá. Primeiro com o Tio Uli, né, que estava lá presencialmente agora, o César já foi em outro ano. Qual é o grande diferencial de estar lá presencialmente na Berkshire ao invés de acompanhar online? Vale a pena pagar o preço de ir até lá? Quanto tempo dura? É só um fim de semana? Você consegue chegar a encostar no bom velhinho? Como é que é estar lá? Thiago, foi a segunda vez que eu fui em Omaha já. Eu já tinha conhecido e visitado Warren Buffett em 2006. Graças a Deus a minha turma foi a primeira turma internacional que ele recebeu lá no escritório dele, tirei foto, almocei com ele e tive a experiência de voltar 13 anos depois, agora como sócio dele. Na época eu era só um estudante e vale muito a pena. O evento ele começa basicamente na sexta-feira, quando é o credenciamento. Você encontra lá uma feira com todas as empresas, basicamente, da Berkshire Hathaway. Eles te estimulam a gastar lá, então o evento ele dá lucro para eles.
E o sábado é a palestra dele, a sessão de perguntas e respostas. E o que me surpreendeu é que ele fica 8 horas na maior disposição. Nem parece que ele tem 88 anos, nem parece que o Charlie Munger tem 95 anos. Ele deu uma volta no evento lá das empresas na sexta-feira. Isso aí me deu uma outra lição, que ele poderia estar afastado das pessoas, mas ele faz questão de estar ali junto, ter o contato físico, e o evento vale muito a pena. Ele não é barato de você chegar lá, mas eu acredito que eu investi nessa experiência, né? Você falou que é sócio dele, né? Pra ninguém achar que o Tio Uli faz negócio diretamente com o Buffett, que você é acionista da Berkshire, né, Tio Uli? Exatamente, desde 2011, perdi muito tempo aí nessa passagem. Desde então, a Berkshire não tem performado melhor que o S&P 500. Isso aí foi uma fonte de críticas na reunião, mas ele deixou muito claro o porquê isso está acontecendo e ele está otimista para o futuro. Legal. Bom, acho que é um ponto legal que a gente pode falar também dessa performance da Berkshire, mas antes, passar para o César. César, qual é o aprendizado principal que você trouxe do Warren Buffett, seja acompanhando as conferências presencialmente ou online, e que você coloca no seu dia a dia, no seu fundo aí que já completa 10 anos e a cota já se multiplicou em 10 vezes nesses 10 anos, seguindo muito as práticas do Warren Buffett? Bom, são muitos aprendizados, né? Eu com 17 anos, quando comecei a investir em ações, tive a felicidade de buscar quem era o maior e melhor investidor da história. Não foi muito difícil descobrir o tal do Warren Buffett. Desde então, tudo sobre o Buffett, sobre os livros que ele recomenda, sobre filosofia, eu comecei a seguir e acompanhar. Então, acho que talvez o maior aprendizado é a filosofia do Value Investing, que se baseia em comprar uma empresa somente se o preço estiver interessante ao seu assim, se estiver pagando um preço bem abaixo do que o seu real valor, não necessariamente barato. Eu acho que tem muitas pessoas que confundem, né? Pode ser que um negócio vale a pena você pagar mais porque as perspectivas são muito boas e é um negócio que vai crescer muito no futuro, né? Então, esse é um ponto. Outra questão acho que, racionalidade que ele tem. Fica óbvio quando você vê ele respondendo as perguntas durante 6 horas, como ele é extremamente racional, como ele é extremamente disciplinado, como ele é uma pessoa, assim, bastante humilde. Então, acho que são muitos, assim, aprendizados. O evento da Berkshire eu fui em 2013, foi a realização de um sonho. Vários apaixonados pelo bom velhinho vão lá. É considerado o Woodstock do capitalismo, mais de 40 mil pessoas, um monte de empresários de sucesso, investidores de sucesso. Acho que é uma experiência única e a gente vai lá beber a sabedoria dele na fonte, né? E nos últimos anos eu acompanhei online e nesse último eu fiquei com inveja do tio Uli, que estava lá presencialmente postando no Instagram. Você chamou de Woodstock do mercado financeiro? Não, Woodstock do capitalismo. O Woodstock do capitalismo, foi isso. O Florian Bartunek, eu acho que usou essa frase, que também esteve lá, o Florian, é um gestor velho de guerra, já está há um bom tempo no mercado, também foi lá beber da fonte do Warren Buffett. Bom, agora vamos começar a bombardear de perguntas, não sei se o Renatão já tem uma, mas eu queria que vocês me dessem um exemplo claro de, tudo bem, toda a referência bibliográfica que a gente tem, tanto do Warren Buffett quanto as que o Warren Buffett cita para que vale a pena estudar, mas o que acompanhar o evento traz, além do aprendizado que a gente já tem dos livros, de toda a filosofia de Value Investing que já é bem propagada? O que vocês aprendem estando perto dele ou acompanhando online? Eu que moro no Rio de Janeiro, o César não deve nem se estranhar muito com isso, mas quando você chega em Omaha, você vê que é uma cidade pacata. O endereço que ele tem no Google é do escritório dele, e aí eu fui andando do meu hotel lá pro Kiewit Plaza, que é onde ele trabalha. Cheguei lá, vi que não era a casa dele. Falei, aí, onde é que o Warren Buffett mora? Aí o pessoal falou assim, não, anda 2 km aqui, que ele mora na mesma rua que ele trabalha. Então, o que me impressionou foi a capacidade dele construir um império. Todas as marcas, é muito difícil você ser um americano e não consumir algum produto que a Berkshire Hathaway tenha participação, mas ele construiu ali de uma cidade pacata, onde todo mundo conhece ele. Você chega nos restaurantes, o pessoal só tem coisas boas para falar dele. Ele fez centenas de milionários nessa cidade
E foi tudo no ritmo dele. Eu acho que o grande aprendizado que ele dá para as pessoas é justamente você respeitar o teu ritmo, falar de círculo de competência, falar do placar interno. Então, o grande diferencial dele e do Charlie Munger não é técnico, e sim nível de consciência psicológica. Maravilhoso, pô, muito legal isso aí. E agora você falou do César de não estranhar. César, conta pro pessoal, quando a gente te chamou de Warren Buffett brasileiro, não foi só pela filosofia de investimento, mas até algumas peculiaridades que tem da sua cidade natal com a cidade natal do Warren Buffett, né? Sim, perfeito. Você foi o responsável por isso em 2017, escreveu um artigo no Infomoney lá, o Oráculo de Londrina. Depois tem 2 colegas aí, o Luiz Alves da Versa e depois a Elô, que veio aqui no outro bloco também e postaram no Twitter, o Warren Buffett brasileiro é esse daqui. Longe de mim me considerar o Warren Buffett, né? Eu acho que eu tenho muito para aprender, para evoluir, mas eu acho que essa brincadeira começou assim que eu realmente gosto, admiro e sigo muito o Warren Buffett, especialmente pela minha trajetória, né? Eu estou em Londrina, Paraná, uma cidade aí com características muito parecidas com Omaha, longe aí do centro financeiro, aí do Itaim, de Leblon, etc. E comecei um clube de investimento em dezembro de 2008. Esse clube cresceu, deu muito certo, hoje é um sucesso. Em 2012 foi transformado num fundo. Estamos com um ganho acumulado de 970% contra 160% do Ibovespa. Em 10 anos essa cota saiu de 1 para 10,7. A gente teve um ganho médio anualizado aí de 25% ao ano contra 10% do Ibovespa. Lembrando que o Warren Buffett é o que é, porque durante 40, 50 anos ele conseguiu um ganho médio anual composto para as ações da Berkshire da ordem de 20% ao ano em dólar contra 10% do S&P, né? Então isso, juros compostos, faz um milagre assim nesse meio do caminho, né? Enfim, nós estamos no começo aí, temos muito tempo ali, mas estamos perseguindo isso. Júlio, você falou que ele não... ele explicou porque ele está perdendo do S&P, né? Por que isso está acontecendo? E assim, se ele não tivesse essa grife, se ele não tivesse esse nome, ele não estaria sendo apedrejado aí pelo mercado financeiro. Porque, o gestor, às vezes, o cara compra a cota, vê cair, já começa a levar um calor, né? Por que o Buffett não está acontecendo isso? Primeiro que ele gerencia uma empresa, ele deixou de administrar fundos desde 69, justamente porque ele não queria gerenciar esse passivo do fundo. Então ele controla a Berkshire Hathaway com mais de 19% dos votos, e ele fez questão de manter essas ações durante muito tempo até ele conquistar a confiança dos acionistas, e muito desse trabalho da conferência anual dele é de educar os cotistas. Quando a gente olha aí o trabalho que o Henrique Breda faz no Alasca, eu vejo muitos paralelos de você educar a tua base de cotistas, e existe também uma explicação técnica do porquê disso, né? Existe um contraponto ao Value Investing, que é o Growth Investing, e empresas como Amazon, Google, Facebook estão nessa linha de Growth Investing, e eu acho que há pelo menos 7 anos, Growth vem batendo value nos Estados Unidos, e faz parte, quando o mercado está teoricamente esticado, ou seja, indo para a direção do caro, as ações de Value Investing perder das ações de Growth. Então isso aí é mais um indicativo de que o mercado ele pode estar prevendo uma ressaca aí, né? Eu gostaria de fazer uma defesa aí do Buffett, né? Ele está gerindo hoje, o valor de mercado da Berkshire é 500 bilhões de dólares, né? É um transatlântico, assim, para gerir, não é tão fácil. Eu acho que facilmente, se ele tivesse gerindo 1 bilhão de dólares ou 10 bilhões de dólares, nesses 10 anos ele teria um resultado assim muito melhor. Alguém que começou comprando o controle da Berkshire, que era uma empresa que fazia forro de terno, e transformou em uma das maiores empresas do mundo, com valor de mercado de 500 bilhões de dólares, eu acho que ele é muito bom. E nos últimos 10 anos, o mercado todo americano está tendo com essa dificuldade. Eu acho que mais ou menos 90%
90% dos gestores americanos perderam do S&P, e é um pouco fruto desse evento que o tio Uli comentou, das chamadas FANGs, que hoje representam boa parte do valor de mercado e desse crescimento do S&P. Só fazendo um complemento, teve outro brasileiro que esteve lá, o Bruce Barbosa, analista da Nord Research, aliás, mandar um abraço para ele, não sei se ele já tem acompanhado o Stock Pickers, o programa tem a cara deles, aliás, o pessoal da Nord pode aparecer aqui, e ele até fez uma transmissão meio que explicando por que o Warren Buffett tem perdido do S&P nos últimos 10 anos, é o maior período da história que ele fica atrás, né? E ele levantou 4 suspeitas, né? Ele falou que como o Value Invest é uma estratégia bastante conservadora, ela funciona melhor com o mercado ou de lado ou caindo, né? Acho que quando é melhor é performando o índice, vai em linha com o que o tio Uli falou. Também lembrou que o juro norte-americano está na mínima histórica, então isso acaba ajudando a bolsa como um todo. Falou das FANGs também, que elas têm liderado os ganhos, e a Apple entrou na carteira do Buffett há poucos anos atrás, e a Amazon entrou só agora. E uma explicação mais direta, né, que o mercado vem subindo e subindo sem parar, né? A gente está num ciclo de alta na bolsa americana quase que ininterrupto, e ele tem 100 bilhões de dólares em caixa, esperando justamente para fazer alguma aquisição quando o mercado tiver uma correção. E fizeram essa pergunta para ele lá na conferência, se ele estivesse gerindo $1 milhão, quais seriam os retornos que ele esperaria? E ele falou que ele daria 50% ao ano fácil, sem alavancagem. E também sobre isso de o mercado estar subindo por muito tempo, eu li em alguma análise que fizeram que um grande ponto que joga contra o Warren Buffett é que tem muita gente querendo pagar muito mais do que ele pagaria pelas empresas. Então, até por isso, ele prefere manter essa disciplina, mesmo estando 10 anos perdendo do S&P, ele prefere manter a disciplina do que simplesmente querer correr atrás do índice que está andando de uma maneira, até aos olhos de um velho investor, talvez esticada, né? Lembrando que a Berkshire é uma fortaleza, né? Assim, uma empresa extremamente sólida, né? E muito bem preparada se a gente tiver períodos assim bastante difíceis, né? Então tem muitas preocupações, nuvens negras aí cercando os mercados, e ele está preparado. Eu acho que se acontecer um mercado assim de dar uma realizada muito forte, provavelmente, como sempre, ele vai colocar o caixa para trabalhar, vai ser corajoso quando todo mundo é medroso e vai ganhar muito dinheiro novamente. Então continua sendo oráculo mesmo perdendo 10 anos do S&P aí. Sem dúvida. Bom, eu quero agora ouvir sobre como trazer a estratégia do Warren Buffett para o Brasil, mas isso eu vou deixar para o segundo bloco, porque aí eu vou abrir a carteira de vocês para saber como amantes do Warren Buffett investem no Brasil e por que tal ação entraria na carteira de vocês e outra ação não entraria. Bom, um segundinho, a gente já volta para o segundo bloco. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Segundo bloco do Stock Pickers, voltando para falar de Warren Buffett com tio Uli, César Paiva e Renato Santiago. Agora a gente vai abrir a carteira dos nossos Warren Buffetts brasileiros para saber o que eles investem seguindo a filosofia do Warren Buffett, o que eles deixam de investir e o que eles tiveram que adaptar, já que aqui no Brasil não é como a terra do nosso bom velhinho. Antes de falar de carteira, queria falar de roupa. O Buffett, ele vende lá no evento dele meia e cueca. Você trouxe de lá, tio Oli? Eu trouxe 2 pares de meia, e eu até vou sortear aí pro meu pessoal no Instagram. Mas a cueca já estava esgotada já, uma outra pessoa comprou todo o estoque. Comprei várias cuecas aí de presente pro meu pai. Isso aí é até bom, porque tem uma frase dele, né, que quando a maré baixa, a gente vê quem tá nadando nu, né? Ele tá de cueca sempre. Sempre, especial, meu Deus. Esse cara sabe ganhar dinheiro, realmente. Bom, vamos falar da carteira. Primeiro, tio Uli, vamos abrir a sua carteira. Você já falou que é sócio da Berkshire, então você tem ações ou BDRs? Eu tenho os dois. E é a maior posição da minha carteira, porque me protege de estresses no dólar. E eu confio também muito na gestão. Pessoalmente, é a empresa que eu mais entendo. Então, eu tenho confiança total que aquilo ali é uma fortaleza de riqueza. E só aproveitando, o que hoje tem na carteira da Berkshire? Você sabe de cabeça aí as principais posições? Sim, a maior posição em ações é a Apple.
mas a Burlington Northern Santa Fe, que é a ferrovia, deve ter um valor de mercado de 70 bilhões de dólares, mas já faz parte da estratégia dele de empresas que ele é controlador total. Ele tem muitas ações do Bank of America, que ele comprou em 2011, já mais que 270% de lucro nisso. Wells Fargo também. JP Morgan ele tem comprado ultimamente. Ele tem ações ainda da American Express, da Coca-Cola. Mas ele é muito focado no setor financeiro. Tem Stone também, não tem? Sim, mas isso faz parte do portfólio do Todd Combs, que ele contratou 2 gestores que também não estão batendo o índice nos últimos anos aí, e cada um administra por volta de 13 bilhões de dólares. Ele divide entre o patrimônio entre os gestores, né? Não, ele está treinando eles com valores menores, cada um tem 13 bilhões de dólares sob gestão, mas o portfólio que o Buffett administra é de por volta de 200 bilhões de dólares. E já lá no evento já foi meio que apresentado quem devem ser os prováveis substitutos de Charlie Munger e Warren Buffett, né? Sim, na parte operacional, o Greg Abel, que demonstrou muito mais intimidade para falar com o público, que eu considero importante, porque hoje em dia o presidente da Berkshire ele está lidando com 500 bilhões de dólares, como o César falou, e o Wade Jain, ele é o responsável pela área de seguros, que gerencia um float, né, que é a reserva ali das seguradoras de por volta de 123 bilhões de dólares. Legal. Bom, agora tendo todo esse overview sobre a empresa do Buffett, quero saber da carteira do tio Uli no Brasil. O que você investe aqui de ações brasileiras? Posições? Primeiro, a Berkshire Hathaway. Segundo, a Itaúsa, que é muito concentrada no Banco Itaú, mas tem uma cultura muito parecida de diversificar, como a Berkshire Hathaway, ainda tem um longo caminho para chegar nesse nível. Em terceiro, a Grandene, que é uma empresa que tem uma posição de caixa de quase 2 bilhões de dólares, tem uma marca forte, tem uma capacidade ociosa muito grande ainda para crescer sem ter que investir em capex. E em quarto, agora, devido às quedas recentes, eu aumentei minha posição em M. Dias Branco, que é uma empresa que eu vejo que tem muito potencial de ser adquirida aí pelo Kraft Heinz, porque é uma empresa de marcas, é uma empresa com alto retorno sobre o capital investido, é uma empresa que tem ainda muito para crescer no Sudeste, é uma empresa controlada por uma família, coisa que o Buffett gosta muito, mas quem entende aqui mesmo de multiplicar o capital várias e várias vezes é o nosso amigo César Paiva. César Paiva fez uma careta aí quando você falou de Grendene, cara. Deu pra perceber aí. Por quê, César? Não, nada contra. Aí teve um resultado ruim no trimestre, mas talvez seja uma oportunidade. Hoje a gente não tem na carteira. Eu acho que o próprio Buffett dá uma pista para nós do que ele busca. Até alguns anos atrás, ele publicava no relatório anual uma página lá que tinha lá os critérios de aquisição. Como muita gente sabe que o bolso dele é fundo, procura ele para vender alguns negócios, e ele, para facilitar e até cortar o intermediário, aí, o banco de investimento, ele mesmo divulgou o que ele gostaria, que dá uma bela de uma pista. Eu acho que um dos pontos, se eu não me engano, eram empresas que já tinham um histórico muito bom de geração de lucro, de preferência crescente, e ele comentava que ele não tinha muito interesse em empresas que estão em processo de turnaround ou em projeções futuras. Ele gosta que o negócio já era bom, já é lucrativo. Um outro ponto que ele comentou também, negócio que tem gerado uma alta rentabilidade sobre o capital, talvez um belo retorno sobre o patrimônio líquido, empregando pouca ou nenhuma dívida. Então ele gosta que negócio que realmente é rentável e que não tem dívida ou não é muito alavancado. Ele comentou um terceiro ponto, que ele quer que esteja gestão no lugar. Igual o tio Uli comentou, ele não tem interesse de comprar a empresa para ele mesmo tocar ou colocar alguém. Ele já quer pegar o pacote completo com um cara muito competente lá que vai continuar tocando. Ele também comentou que gostaria muito que o negócio fosse simples e não tivesse muita tecnologia. Um dos motivos que ele falou que talvez fosse muito complicado, ele e o Charlie não iam entender, se tivesse muita tecnologia também não. Então ele quer um negócio que ele realmente entenda e está dentro do círculo de competência dele. E um outro ponto que ele destacou, que a pessoa tenha um preço em mente e já fale para ele na abertura. Dá a entender que ele é muito disciplinado, não adianta nada perder tempo, se o negócio é bom, é maravilhoso, atende todos os critérios dele, se o preço não for interessante.
interessante. Então, dito isso, eu acho que facilmente ele compraria as empresas que a gente mais admira aqui, ou algumas delas. Eu acho que facilmente Itaú e Bradesco, eu acho que compraria a VEG, eu acho que compraria a Renner, eu acho que compraria talvez algumas que o tio Uli comentou, algumas seguradoras, acho que Porto Seguro, Sul América, a própria IRB que a foi IRB, cogitada. inclusive eu ia comentar, né? A IRB chegou a ser noticiado que poderia ser adquirida, né? Sim, e eu acho que essas empresas têm essas características, eu não sei se ele pagaria os preços atuais. A IRB principalmente, né? Então eu fico esse disclaimer, eu acho que ele gostaria, dado o histórico, dada a rentabilidade, dadas as características, mas eu não sei se ele pagaria os preços atuais. Eu acho que aqui no Brasil o buraco é mais embaixo, né? Eu acho que a gente não consegue ser tão seletivo ou tão criterioso, senão a gente não vai ter empresa para investir, né? Tem aquela frase, eu não sei se é realmente do Buffett, né? Porque tem muita frase aí no mercado que as pessoas jogam lá, botam no final que é do Warren Buffett, aí parece que se tornou uma frase muito boa. Mas tem aquele lema de compre ações que você deixaria na carteira e se a bolsa fechar e só abrir daqui 10 ou 20 anos, você ficaria tranquilo de ter na carteira, né? Eu não consigo nem imaginar se vai existir o Brasil daqui 10 ou 20 anos, né? Imagina então você manter uma ação na carteira pensando assim. Vocês né? acham que o Buffett conseguiria lidar com a volatilidade do Brasil, com tudo isso que acontece aqui? Imagina um impeachment da presidente, com essas coisas ele conseguiria lidar? Eu não queria ser assim, um cara pessimista, né? Acho que eu não sou assim, sou um cara realista de maneira geral, mas o Buffett é um cara muito inteligente. Ele adaptou a filosofia de investimento dele ao longo do tempo, ao longo da carreira, né? Já fez vários tipos de investimento. Essa questão de comprar uma ação e ficar 10 anos sentado, eu acho que na prática, muitas vezes ele não segue a linha, mas no mercado que está todo mundo muito imediatista, eu acho que é um belo de um conselho. Ele falou, pensa um pouquinho mais no longo prazo e não vai vender. Mas eu acho que ele se adaptaria, ou sendo um cara bem inteligente, e talvez ele pode ser que ele, de brasileiro, ele mudasse a cidadania dele para os Estados Unidos. Né? Então já investe direto em BDRs, né? Não precisaria ficar correndo o risco de ações brasileiras. Mas você corre o risco de ações brasileiras, César. Então conta pra gente o que você tem na carteira e o que tem de Warren Buffett nas ações que você tem. E o que não tem e você teve que adaptar. Que nem eu comentei, acho que o Warren Buffett é um cara assim, bastante inteligente, e eu acho que se eu explicasse um pouquinho os fundamentos, por que eu tenho algumas empresas, etc e tal, dado as dificuldades e a escassez de boas oportunidades no Brasil, eu tendo a acreditar que ele ia gostar de várias alternativas, de não todas. Lembrando que nos Estados Unidos a gente tem acho que 5, 6 mil empresas de capital aberto, você pode colocar uma série de filtros que você ainda sobra 100, 200, 300 empresas. Né? No Brasil a gente tem umas 400, umas 200 com mínimo de liquidez e governança, e se você for muito criterioso talvez não sobram nem 10. Né? Mas, dito isso, a gente tem uma posição boa em Energias do Brasil. Eu acho que é uma empresa que ele compraria. Uma empresa que está negociando próximo ao valor, pouco acima do valor patrimonial, que tem um retorno sobre patrimônio de 15%. É um negócio assim relativamente estável, previsível. Só aproveitando, você falou de Energias do Brasil, o que diferencia ela de outras empresas do setor, por exemplo? Porque o setor de energia aparentemente parece ser bem parecido uma da outra. Né? O que a Energias do Brasil tem que as outras não têm? Na minha opinião, acho que tem uma gestão um pouco acima da média, talvez não seja a melhor, mas entre as empresas privadas aí bem gerida, eu acho que é a questão de preço. Né? Ela é negociada a 1,2 vezes o valor patrimonial hoje, entrega um retorno sobre patrimônio da ordem de 15%, está sendo negociada a um PL em torno de 9, 10%. Tem um crescimento contratado aí, que eles mesmos divulgam no guidance nos próximos anos, lucro operacional de uns 10, 12% até 2022. Paga hoje uns 5, 6% de dividendo aí ao ano pelos próximos anos. Mas eu acho que é especialmente assim a questão do preço com uma gestão boa. Legal. E o que mais tem na carteira? Eu tenho uma posição boa em Qualicorp, talvez eu acho que essa ele não compraria, dado essas questões que a gente teve com o controlador recentemente, mas eu acho que o preço está bastante interessante. A gente dobrou a posição quando aconteceu esse evento com o controlador, para quem não acompanhou, né? Por favor, até falar para explicar que foi final do ano passado, né? Era uma queridinha do mercado no passado, chegou a valer uns R$40, no meio do ano passado estava sendo negociado a 19, era uma das maiores quedas do Ibovespa, a gente começou a montar uma posição.
num preço aí em torno de R$18, R$17. Quando chegou no final do ano passado, o controlador, a empresa aceitou pagar R$150 milhões para o controlador, para ele ficar alinhado com a empresa ou não vender as ações pelos próximos 6 anos. Porque ele queria sair da empresa para quase que abrir uma concorrente, né? Era alguma coisa nesse sentido, e a empresa pagou para ele ficar, né? Isso para o mercado acabou gerando um ruído enorme. Né? A empresa até contratou uma consultoria para chegar a essa conclusão, né? Ainda gastou mais nisso. Na prática, não tinha nada que impedia ele de sair da empresa, assim, eu acredito. Ele tinha 15% da empresa, acho que não era o presidente do conselho, não tinha nenhuma amarra. Mas, assim, do ponto de vista ético, eu acho que não pegava bem, tem bastante controvérsia. E ele manifestou esse interesse, acho que, para o conselho, e o conselho estudou, chegou à conclusão que ele era um cara muito importante, muito competente, ele que construiu a empresa, contrataram 3 consultorias independentes, todas elas chegaram à conclusão que tinham que pagar para reter ele. Agora, o ponto bom, assim, a gente logicamente não gostou desse evento, a gente perdeu dinheiro nesse momento, assim, no sentido que as ações caíram, mas lembrando, 150 milhões dava mais ou menos 4% do valor de mercado da Qualicorp e as ações caíram 30% naquele dia. Então eu prefiro pagar 150 milhões e ter ele alinhado comigo nos próximos 6 anos, sendo que ele pegou esses 150 milhões e comprou em ações da Qualicorp e pagar 30% mais barato. Então a gente acabou dobrando a posição. Aí eu acho que tem um conselho do Buffett muito bom: seja corajoso quando todo mundo é medroso e seja medroso quando todo mundo é corajoso. Estamos colhendo os frutos. Esse ano o Ibovespa deve estar subindo uns 4% e a Qualicorp, uma das maiores posições que a gente tem no fundo, está subindo 40%. Legal. Fala mais de algumas posições, só para a gente saber mais o que tem aí na cabeça do Buffett. A gente tem uma posição muito boa em direcional, é uma bela uma construtora, muito bem gerida, tem um belo do histórico, e eu acho que em 2014 ela encontrou algumas dificuldades quando acabou o dinheiro do governo. O segmento que ela mais atuava, que era o Minha Casa Minha Vida faixa 1, parou de ter novas contratações e ela focou todos os esforços no Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3, que é o segmento aí popular, e também focou no média renda, né? O problema é que de lá para cá o mercado de construção foi horrível, principalmente na parte de média renda. Então teve uma série de distratos, não vendeu tão bem, então teve uma série de nãos recorrentes que machucaram o resultado da empresa. Ela descontinuou essa área. Quando a gente olha para essa empresa, olhando para frente, 2019 ela deve ter um belo de um resultado e 2020 um resultado melhor ainda. Eu acho que, de novo, o Buffett gosta de comprar algumas boas empresas, bem geridas, empresas de dono, principalmente quando tem uma nuvem preta, né? E eu acho que essa nuvem aconteceu nos últimos 2 anos. Hoje é uma empresa, olhando para 2020, está negociando num PL em torno de 6, 7, uma empresa que está valendo valor patrimonial, que deve entregar no ano que vem um retorno do seu patrimônio da ordem de 15% e deve pagar dividendo de 2 dígitos nos próximos anos. E está fazendo desinvestimentos para melhorar a estrutura de capital, né? Perfeito. Bom, o bloco está terminando, então eu vou, ao invés de ouvir mais ações, eu vou falar algumas ações que temos na bolsa, algumas queridinhas, outras não tanto, e quero ouvir a opinião de vocês. Nem precisa explicar, pode ser um compro ou vendo, mas pensando como Buffett. O que o Buffett faria para essas ações? A primeira, é a única que eu vou dar uma explicaçãozinha a mais, é a Magazine Luiza, porque agora a Amazon entrou na carteira e a Magazine Luiza já foi chamada de a Amazon brasileira. Tudo bem que quem chamou isso, chamou desse nome, foi o Luiz Alves Paes de Barros, que é um dos maiores acionistas da Magazine, então pode ter um pouco de interesse nesse nickname para ela, mas Magazine Luiza é compra ou vendo? Nesse preço ele não compraria. Vendo. E Petrobras, uma empresa do governo que tem um potencial. Eu acho que ele não compraria, acho que ele evitaria ao máximo empresas geridas pelo governo. Pelo preço certo ele compra, assim como fez com PetroChina. Muito bom, muito bom. Banco Inter, compra? Eu acredito que não. Vende. A Vale. Vende. Ele não tem um histórico muito bom de investir em empresas de commodities, mas eu acho que se ele fosse brasileiro, são uma das poucas coisas que o Brasil faz muito bem, né? Então talvez uma Vale, uma Suzano, etc., que são os produtores de mais baixo custo, talvez eu acho que existe uma esperança aí que ele compraria. Cielo. Compra. Ele foi bem categórico lá, falando que nem tudo é preço nesse setor de pagamentos. Acho que no momento atual, com tudo que a gente sabe, não compraria. No passado, eu acredito que sim. Pensei em uma aqui, um pouco mais específica, que a gente gosta muito lá na Rico, a CVC. Compra. Eu acredito que ele compraria, talvez não no preço atual.
A IRB, vocês já falaram que ele não compraria no preço atual, né? Eu acho que ele não compraria de jeito nenhum, porque a SUSEP ela não permite a estratégia de investir em ações com float, como acontece nos Estados Unidos. Veio uma pergunta aqui do Matheus Soares, que está assistindo aqui comigo, meu parceiro de crime lá na Rico, via varejo. O próprio Barsi, né, que é um grande investidor brasileiro, falou que esse setor... Qual é a empresa que está aí há mais de 20 anos nesse setor? Então, o Buffett tem uma frase que é o seguinte: quando um setor problemático encontra um gestor com uma boa reputação, normalmente o setor mantém a reputação. Ele evita ao máximo o turnaround, né? Então acredito que não. E pegando a frase lá do seja corajoso quando todo mundo está medroso e vice-versa, né? A BRF foi uma empresa que tinha que ter muita coragem para comprar e foi recompensado. Warren Buffett, será que teria a BRF? Eu acho que não, porque é uma empresa muito dependente das commodities. Eu acho que BRF não, assim, se olhar o histórico assim, não é aquelas mil maravilhas, mas dentro dessa ótica de corajoso, talvez ele compraria a Vale aí no momento do acidente. Nem quando a BRF tava com aquela nuvem preta ali em cima. Ou as 7 nuvens pretas, né? Porque foi uma tempestade perfeita nela. Eu acho que apesar da nuvem preta, né, quando você olhava o preço dela, pelo menos no nosso caso, nem chamava a nossa atenção. A gente achava que tinha que cair ainda bem mais para ficar realmente interessante, dado o endividamento e o nível de rentabilidade que ela estava entregando. Infelizmente, as pessoas que estavam gerindo ali a BRF, capitaneada aí pelo Abílio Diniz e pela Tarpon, não entendiam do negócio. Eles tiraram o capital de giro da empresa e isso era essencial para manter a vantagem de preços. Bom, tem alguma small cap, alguma empresa que está na sua carteira que você acha que valeria a pena fazer um comentário em relação a comprei pensando no Buffett? Senão a gente já encerra aqui e parte para o terceiro bloco, mas queria ouvir mais algum insight que está bem legal, César. Tá difícil de olhar uma empresa assim de comprei pensando no Buffett, né? Mas eu acredito assim, a Log, Commercial Properties, talvez seja uma empresa que ele olharia com carinho. Tem uma bela de uma gestão, está num preço assim bastante interessante. Surgiu uma oportunidade grande no spin-off da MRV, que foi como a MRV deu as ações para os acionistas, e ele sempre olhou em algumas operações de arbitragem e algumas oportunidades do tipo. Se ele fosse menor, talvez seria uma que ele olharia com carinho. Vocês falaram que o Buffett está com 100 bilhões, né? Como é que um investidor pode ficar com esse dinheiro no caixa? Não está faltando ideia? Ele não está levando longe demais essa questão do preço alto? Não está sendo pão duro mesmo? Porque não é possível que não tenha oportunidade de investimento, cara. Ele foi questionado na reunião dos sócios sobre isso. Fizeram uma conta lá que ninguém viu se estava certa, mas que esse valor, se tivesse sido investido no S&P 500, estaria por volta de 150 bilhões de dólares, e ele falou que ele prefere ter esse dinheiro em caixa e dormir tranquilo, porque o objetivo dele não é ganhar no curto prazo, e sim no longo prazo. Mas fica em caixa mesmo? Ou fica em treasuries que né? rendem 2%, mas 20 bilhões desse caixa aí serve para garantir as apólices de seguro da seguradora dele. Então ele fala assim, a gente nunca vai baixar de 20 bilhões de dólares. Vale destacar, né, que isso é mais ou menos 20% do market cap e é aquela munição que ele vai usar na próxima crise para comprar muitas oportunidades a um preço bastante interessante, né? Então ele fala que está na liquidez, então é aquele dinheiro que rápido ele consegue comprar. Então se a gente lembrar na crise de 2008, ele estava com muita liquidez também, proporcional ao valor de mercado na época, e ele foi um dos caras que mais comprou empresas e fez negócios ali no final de 2008 e começo de 2009. Outro ponto, né, a gente deve lembrar que o S&P está subindo quase que sem parar desde 2009, né? Em algum momento essa festa vai acabar e ele está pronto para aproveitar. É importante falar também que no livro do Benjamin Graham, professor dele, no Investidor Inteligente, ele deixa muito claro para o investidor nunca abrir mão da sua reserva de emergência. E lá, no caso, ele fala para sempre ter no mínimo 25% do valor em caixa. Então mostra que ele ainda é um bom aluno, né? Finalizamos esse segundo bloco. No terceiro bloco, a gente vai ver se eles sabem realmente do Warren Buffett, porque faremos perguntas e eles vão ter que adivinhar se a frase foi dita pelo Warren Buffett ou não. Fique ligado. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão.
Terceiro e último bloco do Stock Pickers, começando hoje tema Warren Buffett e aqui com César Paiva, Tio Uli, Renato Santiago. Agora o bloco mais legal, mais interessante, que a gente vai fazer aquelas perguntas e eles vão ter que responder muito rapidamente. Não é um Velho Invest, é quase que um day trade de perguntas e respostas. Mas antes dessa rodada de perguntas, eu quero fazer uma pergunta que me aguça. Eu estou tentando lembrar a pergunta. Lembrei. Se quiser editar isso aí, produção, depois, você pode editar. Queria fazer uma pergunta que tanto me aguça a curiosidade. Por que Value Investors vivem por tanto tempo? Qual é o segredo para essas pessoas viverem tanto tempo? Será que day trader realmente estressa demais e o cara morre cedo? Porque a gente vê os Value Investors dos Estados Unidos, eles têm todos quase 100 anos. Por que isso? Isso eu levei em consideração para escolher a minha filosofia, né? Você imagina um cara que está sempre alavancado, trader de opção, de derivativos, etc. Dependendo do evento, imagina no Joesley Day lá que a bolsa caiu um monte, o dólar subiu um monte, o cara não dormiu. O Value Investor, ele está investido em boas empresas, uma carteira relativamente assim bem diversificada, muitas vezes com caixa, empresas lucrativas, empresas a um bom preço, etc. Então, igual o próprio Buffett gosta de falar, né? Ele gosta de desafios assim fáceis. Ele não quer pular uma barreira de 2 metros, ele quer pular uma barreira de 30 centímetros, que simplesmente levanta a perna e passa, não vai tropeçar, e a gente vai continuar. E um dos segredos, né, do sucesso é você conseguir uma boa taxa de retorno ao longo de vários anos, né? Então eu acho que isso que ele busca. Ele não quer pegar um atalho e tropeçar no meio do caminho. Eu acho que é um viés de confirmação aí, porque a gente tem o exemplo do Edward Thorp, que foi um dos maiores gestores dos Estados Unidos da história e trabalhava com análise técnica, descobriu aí a fórmula do Black-Scholes antes dos acadêmicos revelarem o paper, né? E se você olha para o cara com 84 anos, nem dá para acreditar que é ele mesmo. Então, você que, Salomão, que é um analista CNPI pleno, entende fundamentos e de análise técnica, eu vejo que os investidores de análise técnica, eles são muito menos apegados ao dinheiro. Toma essa, hein, Salomão? Olha, tomei então. Não entendi esse apegado ao dinheiro. Eu acho que eu penso muito mais na análise fundamentalista, mas eu tenho análise gráfica assim no meu coração, ainda levo comigo. Mas bom, vamos pro ping-pong. Renatão, você tem as frases na mão? Temos frases aqui. Vocês vão ter que adivinhar se a frase é do Warren Buffett ou não é do Warren Buffett. Tem muita frase motivacional aí na internet, né, atribuída ao Warren Buffett, muitas são, algumas não. Vamos testar se eles entendem mesmo do assunto. Vamos lá, vou começar com a primeira aqui, ó. Por vezes, os melhores investimentos são aqueles que não se faz. Buffett ou não Buffett? Não Buffett. Não Buffett. Ele poderia ter falado, mas eu acho que ele não falou. Acertaram, hein? Ponto para os meninos. Ponto para os meninos. Essa frase do Trump. Essa frase do Donald Trump. Donald Trump poderia ser um... Concordam com ela? Eu acho que sim. Faz sentido. Bom, vou falar uma aqui. Essa aqui é difícil, hein? Eu acho que eles vão errar. O mercado de ações foi feito para transferir dinheiro dos investidores ativos para os investidores pacientes. Buffett. Pode ser do Buffett ou do Benjamin Graham, mas eu acho que pode ser dele, sim. Família Buffett, né? Então ponto para eles também. Já tá 2-0 para eles, Renatão. Essa aqui é muito fácil, cara. Os caras vão acertar certeza. A primeira regra é não perder. A segunda regra é não esquecer a primeira regra. Buffett, minha frase predileta, hein? Muito bom, muito bom. Agora, essa aqui é boa, hein? Não há nada de errado em correr riscos, desde que não se arrisque tudo. Não é Buffett. Não é Buffett. Acertaram. a gente fez coro, né? Que era muito fácil. George Soros disse isso. Concordam, discordam? Na linha do Soros, da filosofia dele, eu concordo. Ele é o cara que toma o risco aí no momento certo ali, quando a simetria é bastante favorável, né? O Buffett, eu acho que quando o payoff é bem interessante, eu acho que um Soros da vida faz. O Buffett gosta de coisas meio certas, né? A chance de errar é, sei lá, de 10% e a chance de dar certo é 90%. Próxima frase, vai você, Renatão? Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Eu acho que não é do Buffett, mas poderia ser também. Não, acho que não é Buffett. Acertaram de novo, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, bom. E essa agora... biografia vale muito a pena ler. Essa biografia vale muito. Do Benjamin Franklin? Ben Franklin.
São necessários 20 anos para construir uma reputação e só 5 minutos para destruí-la. Buffett, Buffett. total. Couro de novo. Salomon Brothers. Essa frase eu comprei um quadro com ela, tá na entrada da gestora da Real louco. Investor. Para nós olharmos todo dia como profissional e para os clientes também, que é uma empresa que pensa dessa forma. Daqui a pouco eles vão dar o livro e a página, ou a data e a hora que o Buffett falou a frase. Ele estava usando a cueca do Charlie Munger. Agora acho que é a última, né? Só invista em ações de companhias que você conhece profundamente. Dicas de amigos não valem. Poderia ser muito do Buffett, mas eu vou falar que é dele porque eu quero errar um aí. Eu poderia ser dele, mas eu acho que não é dele. Essa frase não é dele. De quem que é, Renatão? Ike Batista, outro mito dos investimentos. O cara que... Bom, muita gente aprendeu muito com ele. Exatamente. Isso não dá pra negar. Parabéns ao tio Uli que errou acertando aí. Acertou errando, errou acertando. Agora a gente vai para as perguntas mais focadas no ping-pong. Eu quero respostas rápidas para a gente poder fazer muito mais perguntas que o tempo nos permite. O melhor livro do Warren Buffett. O melhor livro que fala do Warren Buffett. The Making of American Capitalist, do Roger Lowenstein. Não sei se fala assim. Na minha opinião, assim, o Buffett nunca escreveu um livro. O melhor livro dele são as cartas anuais da Berkshire e da Buffner Partnership. Vale muito a pena ler. E para um investidor assim, iniciante, o jeito Warren Buffett de investir. Qual a melhor carta anual da Berkshire? Quero ver você saber essa de cabeça. Sério. São várias boas, eu não sei. Talvez a crise ali da Bullet.com ou ali de 2009, falando de 2008, foi bastante interessante. Legal. Eu acho que deve ter sido a de 88, porque com certeza o caso do Salomon Brothers, onde ele teve que subir como CEO e chairman da empresa durante 9 meses, foi o momento divisor de águas na carreira dele. Mas tem um livro chamado The Essays of Warren Buffett, do Lawrence Cunningham, que faz um compilado das cartas anuais dele. Sensacional, muito bom. E o melhor livro que não tem nada a ver com Warren Buffett, mas que guia vocês, pode ser de investimentos ou fora do mundo de investimentos? Eu acredito The Most Important Thing, do Howard Marks, é um livro muito bom, eu li várias vezes, assim, tem muitos ensinamentos. E eu queria aproveitar para fazer um ponto ali, um dos melhores livros que eu li também é o Poor Charlie Almanac, do Charlie Munger, e gostaria de reforçar que o Charlie Munger é tão brilhante ou até mais que o Warren Buffett, então eu queria fazer esse ponto aí pro Charlie Munger ali. O Buffett teve muita sorte de ter um sócio tão inteligente quanto o Munger. Para quem não sabe, o Charlie Munger pode ser considerado, na minha opinião, né, o maior advogado vivo dos Estados Unidos. Então o Buffett é tão grande que ofuscou essa característica do Charlie. Muitas vezes o Buffett comprava empresas problemáticas e a Toles, Munger e Olsen, que é a empresa de advocacia do Charlie, resolvia os problemas com os jornais, com as outras empresas. Então foi muito relevante ter o Charlie ali. Criptomoedas. Buffett acha isso assim um absurdo, né? Ele diz que ele fica até empolgado em investir ao ver quantas pessoas estão dispostas a fazer esse tipo de besteira, né? Ele até compara com as pessoas que vão lá no cassino jogar dinheiro fora, né? Ele não acha muito racional isso. Tem gente que gosta de pirâmide, né? Não tô falando que é pirâmide, mas tem cabeça pra tudo. Agora eu vou falar o nome de alguns personagens do mercado, eu quero ver a opinião de vocês mesmo, né? Nem pensar em Buffett, mas enfim, são caras tão grandes quanto Warren Buffett no mercado. Ray Dalio. Muito fiel à sua estrutura de risco e é um trend follower, no final das contas, na minha opinião. Um gestor fantástico, sou fã dele, tô lendo, me deliciando com o livro que ele escreveu, Princípios. Muita sabedoria, né? Muito bom. George Soros. Eu adoraria ser um pouco mais George Soros ou até o sócio dele, o Stanley Druckenmiller, né? Eles têm um histórico de retorno, acho que até um pouco acima do Buffett, mas não é fácil ser um gestor macro. Coincidentemente, ontem eu estive no evento da Verde, uma equipe brilhante, assim, mostraram muitos dados, etc. Mas eu diria que o Value Invest, comprar boas empresas, pagar barato, é bem mais fácil. George Soros foi o maior de todos. Só não ficou maior porque o objetivo dele não era ficar muito rico. Fundos imobiliários. Eu gosto bastante, acho que faz muito sentido para o investidor, essa rentabilidade aí isenta do aluguel. Se a gente olhar no mercado americano, tem um histórico mais longo, né? Os rates acabam tendo um histórico tão bom ou até melhor que o S&P ao longo do tempo. Eu acho que faz muito sentido para o investidor. Uma ótima relação de retorno sobre risco. Só para complementar aqui a informação, os REITs desde 1970
tem um retorno composto de 11,5% em dólar contra 7,5% das ações do S&P 500. CDI. Por que no Brasil o pessoal gosta tanto de renda fixa? Eu acho que gostava bastante, né? Talvez agora nem tanto, né? Com o CDI na casa de 6,5%, pagando um imposto de renda de 15%. Você sobra 5,5%, com uma inflação de 4%, acho que o ganho real não remunera o risco Brasil. Porque os investidores não conseguem mensurar o risco do governo brasileiro. Se você pega um menino do Upper East Side de Nova York e fala que ele vai investir na dívida brasileira, seria o equivalente a gente falar assim, você brasileiro, quer investir lá na dívida da Turquia? A gente aqui tem um viés caseiro que a gente não consegue perceber que os riscos são grandes. Um mundo sem Warren Buffett. Alta nas ações da Berkshire, já está precificado isso. Eu tenho minhas dúvidas. Ele e o Munger são brilhantes, na minha opinião, quase que irreplicáveis. Qual o gestor brasileiro que mais se assemelha ao Warren Buffett, não vale o César Paiva? Como filosofia e qualidade, eu acho sem dúvida talvez a Dynamo. Talvez não tenha concentração em uma pessoa, pelo menos que eu saiba, como o Buffett ou o Charlie, mas acho que tem uma equipe aí brilhante que dispensam apresentações. Eu falaria o Flávio Schneider da Bogaria. Boa escolha, boa escolha. E para finalizar, eu queria que vocês falassem qual é a melhor frase do Warren Buffett. Pode ser a frase que veio na cabeça de vocês agora, que também funciona muito bem como melhor frase. Pode ser uma das frases que a gente citou no começo desse bloco, mas qual é a grande frase dentre todas as frases do Warren Buffett que vocês mais levam com vocês? Deixa eu falar duas antes que o tio Uli roube aí. Uma delas, que até me ajudou a abrir o clube de investimento, a Real Investor, no final de 2008, seja corajoso quando todo mundo é medroso e medroso quando todo mundo é corajoso. Acho que essa frase é fantástica, todo investidor deveria estar sempre relendo. E a outra que eu gosto muito é quando a maré baixa que você vê quem está nadando nu. Então muitas vezes a gente vê uma série de empresários, de empresas ou gestores até um pouco mais alavancados, até ter um belo de um retorno quando o mercado ajuda, mas quando a maré começa a baixar, às vezes o cara está ali e acaba quebrando ou deixando de existir. Tá ali com uma cueca do Warren Buffett. Não, se tivesse com essa cueca não ia passar vergonha. E você, Tchuli? Eu vou falar duas frases também. Uma, ele falou pessoalmente para mim em 2006. A gente estava numa sala com estudantes do BMEC, de Stanford. Ele falou assim, os mais inteligentes dessa turma serão os primeiros a quebrar. Chamando a atenção de como a gente tem que ser cético com os modelos acadêmicos. Não que estejam errados, mas a gente não pode confiar neles cegamente. E a segunda frase, ele falou também, eu ouvi pessoalmente agora na reunião, que alguém perguntou assim, agora que você tem 90 bilhões de dólares, qual é a reflexão que você tem? E ele falou assim, as coisas mais importantes do mundo, que são o amor das pessoas que você gosta e tempo, não tem preço. Maravilha, sensacional. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês dois. Eu sei, para o César sair lá de Londrina, vir para essa confusão que é São Paulo, a gente está até olhando pela janela, olha o trânsito que está aqui com chuva. Agradecer o tio Uli também que esteve aqui. Renatão pela ajuda. Gente, muito obrigado. Obrigado, Camilinha. Obrigado, Matheus, pela ajuda nas perguntas. Obrigado, Infomoney. E agradecer também a equipe de edição e produção da Infomoney por mais um Stock Pickers, programa que eu estou adorando fazer. E a gente se vê na quinta-feira que vem com mais um episódio. Tchau!